Vamos começar o conteúdo, tá? Tá dividido mais ou menos aqui em 3 partes. Tá dividido num conceito geral de switch em relação à topologia, switch em relação, aí depois vem switch em relação à funcionalidade básica, as mais comuns, e por último, o funcionamento de um switch. Eu vou focar em um switch layer 2, beleza? Seja ele com VLAN ou sem VLAN, ele funciona mais ou menos do mesmo jeito, tá? Vocês vão entender aqui. Então, primeiro, os switches, quando você fala switch só, seco, ele está na camada 2 do modelo OSI. Ele é um switch camada 2, layer 2 ou L2. Você já deve ter ouvido o termo, né? Switch L2. Se ninguém falar nada, se falar seco, switch, a gente considera que ele está na camada 2 do modelo OSI. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele pode tomar decisão de encaminhamento para encaminhar informação através do endereço MAC, que é o endereço de camada 2. Então ele só enxerga o quadro de camada 2. O que está para cima, ele não enxerga. Lógico, né, que o que está para baixo, ele também faz. Mas por que ele é classificado como camada 2? Porque é a principal função que a gente classifica, tá? Então é assim que a gente classifica no modelo OSI. Você também já deve ter ouvido falar sobre switch layer 3. Então, você pode ter um switch L3. O que é um switch L3? Ele é um switch L2 que faz roteamento. Vou colocar aqui o routing. É um switch L2 que faz roteamento, tá? Além de ter as funções de layer 2, de encaminhar quadros, ele também vai encaminhar endereço IP, ele vai enxergar IP. Beleza? Ele consegue ir além do básico. Tá? Ele consegue ir além do layer 2 e faz layer 3. Você pode ouvir também sobre switch L7. Os content switches, um switch de aplicação, tá? Aí ele tem uma função um pouquinho diferente desses switches layer 2 e layer 3, tá? Mas também você pode ouvir falar sobre switch layer 7, switch frame relay. Então tem vários tipos de switches aí. A gente vai focar aqui no switch layer 2, apesar que eu vou falar sobre layer 3 e um monte de coisa assim. Como tudo começa? Cara, o switch, ele vem de um histórico de rede, né? De um histórico de rede, que tudo começa com um cabo coaxial. Qual que era a encrenca do cabo coaxial, cara? O cabo coaxial, ele não tinha um equipamento no meio para encaminhar. Então, os equipamentos eram todos conectados no cabo. Quando um cabo aqui arrebentava, todo mundo para trás ficava sem falar, tá? Então você tinha muita encrenca com cabo coaxial. Além disso, tinha muita limitação de distância, limitação de banda. Até que os caras inventaram o UTP e o hub. O que é um hub? O hub é um baita de um curto circuito. Mais ou menos assim, tá? Por quê? O hub é o seguinte: quando, por exemplo, o computador F quer falar com o computador C e ele manda alguma coisa na porta do hub, todo mundo vai receber essa coisa. Então, o hub, ele é burro em relação a encaminhamento, tá? Ele é uma máquina de xerox, ele é copy paste, ele pega o que está na entrada e coloca na saída e acabou. Com isso tem aqueles problemas clássicos, né, de espionagem. Você consegue snifar uma rede onde tem switch e ver toda a comunicação. Você tinha o problema de colisão. Por quê? O hub, ele é um meio compartilhado, tá? Então você transmite e recebe no mesmo meio. Se um cara transmitir aqui, ó, junto com outro, lascou, você tem uma colisão. Então o hub tinha problemas de banda, porque você ficava teoricamente só com metade da banda, né? Enquanto um transmite, o resto só recebe e a galera fica quieta. Você tinha um problema grande de atraso. Quando você tinha muita colisão, cara, poderia demorar horas, tá? Para atraso lá e coisa nada. Horas eu estou exagerando, tá? Mas podia demorar bastante. Quando eu entrei, tinha uma empresa que eu trabalhei antigamente
que quando a galera toda entrava para se logar, demorava 5, às vezes até 6 minutos para você fazer o login. Era tudo problema de colisão. Tinha um monte de hub ligado em cascata, tá? Para resolver esse problema, a galera inventou a bridge, a ponte. Você conecta um pedaço dos hubs desse lado, um pedaço dos hubs desse lado e divide a tua rede em 2 segmentos. Então, quando você tem uma rede com hub, aqui eu tenho um hub que eu conecto num outro hub, que eu conecto num outro hub, que eu conecto num outro hub, se um computador daqui, ó, tentar transmitir ao mesmo tempo que um computador daqui, pode haver uma colisão. Então isso aqui é tudo o que a gente chama de um domínio de colisão, tá? Quando eu coloco uma bridge no meio, agora eu diminui essa probabilidade de colisão. Eu dobrei, agora eu tenho aqui o domínio de colisão 1, domínio de colisão 2. Quando esse cara mandar alguma coisa, não existe probabilidade dele colidir com esse, porque a bridge aqui, ó, no meio, ela consegue aprender os endereços MACs dos computadores, criar uma MAC Address Table, uma tabela de endereço MACs, tá? E segregar. Então agora, se esses caras querem comunicar entre si, ela não vai mandar mais para lá, porque ela sabe que o MAC 1 e o MAC 5 estão na porta A. E ela sabe que o MAC 2 e o MAC 7 estão na porta B. Então ela só vai passar para o outro lado alguma coisa se o host 1 quiser falar com o host 7. Beleza? Senão ela filtra. Então uma bridge, ela basicamente ela pode encaminhar um quadro ou filtrar o quadro, tá? Quando que ela encaminha? MAC 1 quer falar com MAC 7. Ela vê, opa, cada um está numa porta diferente, então eu vou encaminhar. Beleza. Quando que ela filtra? Host 1 quer falar com host 5. Opa, os dois estão aqui, ó, na porta A. Isso aqui não passa para frente, tá? Isso aqui não vai passar para frente. Beleza? Agora, por que ter uma bridge só com 2 portas, se você pode ter uma bridge com várias portas? Então, da bridge multiporta surgiu o switch, tá? Por que um switch não é exatamente uma bridge multiporta? Porque a bridge, ela faz o encaminhamento por software, beleza? Ela tem um softwarezinho que faz o encaminhamento. O switch, ele faz por hardware. Por isso ele é bem mais rápido, ele tem bem menos atraso, tá? Então ele não tem um chip aqui dentro que faz o encaminhamento, beleza? E o switch consegue então fazer o quê? Guardar qual é o MAC que você tem em cada porta. Então ele monta uma tabela de endereço MACs, ele aprende quando os computadores vão se comunicando qual é o MAC que está na porta e preenche essa tabela. Aí na hora que um cara, por exemplo, o 1 quer falar com o 8, ele chega aqui, olha, onde é que está o MAC 8? Existe? Ah, existe, está aqui, ó, 00000008, está na porta 8. Beleza, eu vou juntar o 1 com o 8, tá? Eu consigo fazer uma comunicação aqui, ó, realmente fechada, tá? Eu consigo fazer uma comunicação realmente fechada, onde não é que nem o hub que os outros vão espionar. Então, um switch, ele faz isso daqui. Ele consegue criar os caminhos virtuais aí entre os 2 hosts, beleza? Depois eu vou te falar como é que ele faz essa comunicação. Mas anota isso aí, tá? O que é uma VLAN? Uma VLAN, então isso aqui é um switch comum que tem 8 portas. O que é uma VLAN? VLAN ou Virtual LAN é um jeito de você segregar as portas do switch num domínio de broadcast. Eu vou colocar bcast aqui, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer... Olha só, deixa eu te falar que esse corte que você está vendo dessa aula, na realidade essa aula é muito maior do que isso que você está vendo aqui, é um corte dela. Isso aqui faz parte das nossas aulas que a gente faz na quarta-feira. Essas aulas na quarta-feira, elas são gratuitas, tá? Eu vou te dar a dica como é que você faz para você se cadastrar e poder participar das aulas ao vivo, assim como ver
as gravações e baixar os arquivos, que toda aula que a gente dá, ela fica uma semana disponível para quem não é nosso assinante premium, para poder baixar os arquivos e também assistir a aula, tá? Então fica ligado aí que eu vou te ensinar agora tudo isso. Olha só, deixa eu te falar um negócio. Se você gostou, toda quarta-feira a gente faz uma aula ao vivo. Você vai lá em dltech.com.br, aulas gratuitas, você vai ver aulas como essa aqui que você está assistindo, beleza? É só você se cadastrar nesse menu para você assistir. Se você quer ver a gravação da semana, você vai lá em Registre-se Grátis ou entrar e cria um assinante gratuito. Basta você colocar teu nome, teu sobrenome, teu e-mail, definir uma senha e dizer que você não é um robô, como sempre, que você vai criar a tua conta para você poder acessar a gravação da semana. Então toda a gravação fica disponível por uma semana. Para você assistir, uma vez logado no nosso portal, basta você entrar no menu Lives, opção Gravações, que você vai ver a gravação da semana aberta. Tá vendo ali? Está escrito Assista. As outras está escrito Assinar, porque só assinante vai conseguir assistir. Mesma coisa o PDF da aula. Eu dou o PDF da aula para você. Você vai no menu Biblioteca, opção Lives, e o PDF da semana ou o arquivo da semana em zip, que a gente às vezes tem em laboratório, em Packet Tracer ou outras coisas, também vai ficar disponível. Veja aí, ó, que o PDF da semana está aí como free para você poder fazer download. Então, toda semana tem aula e você tem uma semana para assistir a gravação e para baixar o arquivo dessa aula. Tem a lab, tem a PDF, seja o que for, o que eu utilizar ou o professor que estiver dando aula utilizar, você vai ter acesso. Então vai lá. Se você ainda não é nosso assinante já tem acesso a tudo isso, né? Se você ainda não é nosso assinante, não tem uma conta no portal, vai lá, dltech.com.br, cria a tua conta, assiste a aula da semana, baixa o arquivo, que vale a pena. É conteúdo de verdade, sem blá blá blá.